Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos o número de elementos da operação entre dois conjuntos. Inicialmente, vamos considerar o número de elementos do conjunto A união com B. Ele vai ser dado pelo número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B subtraído da intersecção entre ambos. Por quê? Note que se eu considerar o número de elementos do conjunto A, seria todos esses elementos que estão presentes aqui, ó. O número de elementos do conjunto B seria todos esses elementos que estão contidos aqui, ó. Agora note que na intersecção eu estaria computando, considerando duas vezes o valor dessa soma. Então, por tal motivo, eu tenho que tirar dos elementos comuns. No meu exemplo, isso ficará mais claro. Agora, se a intersecção for vazio, ou seja, sem elemento comum entre o A e o B, então note que o número de elementos do total da união entre os dois conjuntos vai ser dado pelo número de elementos do conjunto A somado com o número de elementos do conjunto B. Note que nesse caso eu não estaria somando duas vezes os mesmos elementos. No caso da subtração, o A menos o B seria dado pelo número de elementos do conjunto A, que seria todos esses elementos que estão presentes aqui, e eu tenho que subtrair da intersecção, que seriam os elementos que também estão no B. Então, subtraindo da intersecção, eu teria aqui apenas os elementos de A menos B. E no caso, se o B for uma parte do conjunto A, o B sendo uma parte do A, o número de elementos da subtração seria todos os elementos do conjunto A, retirado fora o número de elementos do conjunto B. Aí eu resultaria apenas nos elementos do conjunto A. Por exemplo, vamos supor que foi feita uma pesquisa com um total de 100 pessoas sobre preferência de cores. Então, nessa entrevista, 40 pessoas têm preferência pela cor roxa, 30 pessoas têm preferência pela cor vermelha e 10 pessoas têm preferência pelas duas cores. E a pergunta do problema é quantas pessoas não gostam de nenhuma dessas duas cores. Então note que as pessoas que estiverem aqui gostam apenas da cor roxa, aqui tanto o roxo quanto o vermelho, e aqui gosta só do vermelho. E note que quem estiver aqui fora, que é a pergunta do meu problema, X não gosta de nenhuma das duas cores. O total de pessoas entrevistadas vale 100. Então vou deixar indicado aqui que o total é 100. Então note que, iniciando pelos elementos comuns, nós temos 10 pessoas que gostam de ambas as cores. Então aqui eu tenho um total de 10 elementos. Note que as pessoas que gostam de roxo dá um total de 40. Porém, eu não posso escrever aqui 40. Por quê? Se você colocar 40, você está contando novamente as 10 pessoas que também gostam do roxo. Então eu tenho que subtrair das 10 pessoas que também gostam do roxo. Então aqui ficaria 30. Então note que aqui 30 mais o 10 totaliza justamente essas 10 pessoas. As pessoas que gostam de vermelho são um total de 30. Eu não posso colocar um 30 aqui, porque aqui eu já tenho 10 pessoas que gostam também do vermelho. Então 30 menos o 10, a gente vai resultar em 20 pessoas. Note que, ao todo, nós temos 10 mais 20, 30 pessoas que gostam de vermelho. E o total, nesse conjunto universo, nós temos 100 pessoas. Ou seja, se eu somar o 30 mais o 10, mais o 20, mais o X, vai ter que resultar no total de 100 pessoas entrevistadas. Daqui, então, nós temos que o X será igual 10 com 30 dá 40, mais 20 dá 60, portanto, 100 menos 60, nós temos que 40 pessoas não têm preferência por nenhuma das duas cores. Obrigado pela atenção e bons estudos.